Bom dia, bom dia! Mais um dia buscando a presença do Senhor. Seja um dia abençoado, uma quarta-feira iluminada. E hoje a gente vai falar mais um pouco sobre Deus, nos conectar, aprender a palavra. Em nome de Jesus. Bom dia, Letícia. Vem pra mim com a certeza de que Ele veio. Bom dia, mãe. Bom dia, vó, bom dia, Su. Bom dia, Rose. Vai se ajeitando aí, pega seu café, seu chá, sua água. Vou esperar um pouquinho para todo mundo entrar e a gente começar. Amém, Deus te abençoe também. Gente, fecha seus olhos onde você estiver. Fecha os olhos, respira fundo. Senhor, em nome de Jesus, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui essa manhã. Nós declaramos uma manhã abençoada na Tua presença. Declaramos os nossos corações, os nossos ouvidos e a nossa mente aberta para ouvir a Tua palavra, absorver os Seus ensinamentos, entender aquilo que o Senhor está nos falando, o direcionamento que o Senhor está nos dando, a exortação. A palavra fala que a Tua palavra é luz, é o caminho pelo qual a gente deve seguir. Então nos ensina, Espírito Santo, a Tua palavra. Que quando eu ler a Bíblia, não seja eu, mas seja Tu lendo para elas. Seja o Senhor lendo no coração de cada uma delas. Que aonde elas estão, elas possam sentir a Tua presença, sentir o Teu toque. Aquelas que estão angustiadas, aflitas, que o Senhor possa, em nome de Jesus, acalmar o coração delas. Aquelas que estão ansiosas com o dia de amanhã, que o Senhor possa acalmar a mente delas. Porque já cabe a preocupação de cada dia. Nós não temos controle sobre o passado, não temos controle sobre o futuro e muitas das vezes nem sobre o presente. Porque é o Senhor quem controla as nossas vidas elas foram escritas no livro da vida. Todos os nossos dias foram escritos. Então nos ensina, Senhor, a confiar que o Senhor está no controle de absolutamente tudo. Que aquilo que parece que fugiu do seu controle, não fugiu. O Senhor continua lá. Porque quando o Senhor faz, o Senhor é bom, e quando o Senhor não faz, o Senhor continua sendo bom. O Senhor continua sendo Deus em todos os momentos. Espírito Santo, guia esse encontro. Que eu seja apenas o seu canal. Senhor, dê ordem a seus anjos para estarem ao redor de cada uma das mulheres e das pessoas que estão assistindo essa live e das que irão assistir. Desfaz toda a distração, Pai. Porque o inimigo, ele tenta distrair elas. Às vezes elas estão ouvindo, estão apenas aqui de corpo presente, mas a mente está em outro lugar. E elas são bombardeadas de setas do inimigo. Mas eu te peço em nome de Jesus, Pai, repreende agora. Repreende toda seta, toda distração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Quem tiver com algum problema para ouvir, tem que sair da live e entrar de novo. Ontem à noite eu tava falando com Deus. E aí eu tava, Deus, me dá uma palavra para amanhã. E aí Deus falou em Mateus 6:33, que fala o seguinte: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu problema. Em outras versões fala: mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui Deus está falando o seguinte: buscai primeiro, porque assim, ó, eu já falei para vocês, Deus não quebra princípios. E no reino espiritual, ele é regido por hierarquia e ordem. Então aqui Deus está falando o seguinte: buscai primeiro o reino e a sua justiça. Às vezes a gente entra num loop assim na vida. É trabalho, é casa, é marido, é esposa, são as obrigações do dia a dia, é um monte de coisa para fazer e a gente quer conquistar coisas. Então a gente quer comprar um carro, a gente quer comprar uma casa, a gente quer crescer, a gente quer evoluir, a gente quer fazer um monte de coisa. E Deus fica em último lugar. Eu não sei se vocês, gente, quem é mineiro vai entender. Vocês já enxugaram gelo? Sabe o que é enxugar gelo? Alguém aqui sabe o que é enxugar gelo? Já enxugou gelo? Já pegou o gelo e ficou enxugando ele? Quando nós não respeitamos um princípio de Deus, qual princípio? O princípio que está na palavra. Quando nós não respeitamos, nós estamos enxugando gelo. Porque você está patinando, você está buscando, está se esforçando e não está tendo o resultado que você gostaria de ter. Por quê? Porque existe uma ordem a ser respeitada, uma ordem que você não está respeitando. Então, a primeira ordem está aqui, mas você quer ir lá no último. Só que existe algo aqui que você não está fazendo. Então ele fala: buscai primeiro o reino e a sua justiça. Quantas aqui, quando vocês acordam, qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Tirando o dia do desafio, né? Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Gente, coloca aqui nos comentários pra mim. Se acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Porque aquilo que você faz quando você acorda, nas primeiras horas do seu dia, isso determina aquilo que está no teu coração. A Suelen, agradecer a Deus e orar. A Atila, mexer no celular. É isso, é você ser sincero, gente. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é reconhecer que você está buscando as coisas erradas primeiro. E que se você quer ter o resultado que você gostaria de ter na sua vida, você precisa mudar os seus hábitos. Agradecer a Deus por mais um dia de vida. Bom dia, Espírito Santo, que vamos fazer? É isso que eu faço. Eu acordo e eu falo: hoje eu não falei, hoje eu esqueci. Mas eu acordo e eu falo: bom dia, Deus. Bom dia, Pai. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. O que a gente vai fazer juntos hoje? Deus, segura na minha mão hoje. Não me deixa só. E aí eu levanto, vou escovar os dentes, vou trocar de roupa. Aí eu venho aqui, ponho a água para ferver. Enquanto a água vai fervendo, eu dobro o meu joelho, oro, falo com Deus. Passo o café, ajeito aqui o notebook, as coisas e sento aqui para fazer a live com vocês.
E aí oro de novo com vocês. Mas eu já orei antes. Já fiz a minha oração antes. Por quê? Porque eu sei que sem Deus eu não consigo fazer nada. Eu sei que se eu não buscar primeiro as coisas de Deus, eu vou ficar dando murro em ponta de faca, enxugando gelo. Sabe o que é enxugar gelo? Enxugar gelo foi eu nesses últimos 15 dias. Eu acho que eu fiquei ruim uns 15 dias. Acho que foi, né? Uns 15 dias ou mais. Enxugar gelo é assim, ó. Eu vou de manhã na academia, treino. Não tô dando o meu melhor treino, mas eu vou de manhã, treino. Aí eu chego da academia, faço o quê? Tomo um anti-inflamatório com antialérgico. Vou lá e tomo corticoide. Quer dizer, eu vou lá na academia para desinchar, venho aqui e tomo um negócio que incha. Enxugar gelo. Você não sai do lugar, você fica ali, ó, dando murro em ponta de faca. Então, buscai primeiro o reino e a sua justiça. Vírgula. Pronto. Primeiro mandamento. Segundo, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Todas. Ele está falando aqui todas. Ele não está falando uma. Ele está falando todas. Todas as outras coisas, todas as suas necessidades, eu vou te dar, se você buscar primeiro a mim. E não é buscar a Deus pelo que Ele pode oferecer, pelo que Ele pode dar. É buscar por quem Ele é. É querer conhecer o Espírito Santo em intimidade. Senhor, eu quero ser a sua amiga. Quero ser seu amigo. Quero ter intimidade contigo. Me ajuda, me ensina a te amar por quem tu és. Me ensina a te amar por quem tu és, Pai. E aí ele continua. Não vos inquieteis, não fiqueis ansiosos, não fiqueis preocupados, não fiquem inquietos. Pois pelo dia de amanhã, porque amanhã você pode não estar aqui. Você pode não estar aqui, gente. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu fui ajudar uma amiga. Ai, gente, é catarro que fica aqui, ó. Ele tá secando. E aí eu começo a falar, começo a engasgar. Eu fui ajudar uma amiga a arrumar o guarda-roupa dela. Porque o guarda-roupa dela tava assim, terrível. Tinha roupa. Sabe de uma prateleira pra outra, assim, ó? Tem uma prateleira aqui e aqui. Não tinha espaço para colocar uma roupa aqui, de tanta roupa que tinha. Mas tinha muita, mas muita. E aí a gente foi conversando e eu fui falando, ó, o seu guarda-roupa é um reflexo da sua mente. Vamos arrumar esse guarda-roupa aqui. Aí a gente começou a arrumar o guarda-roupa. E aí a gente foi arrumando o guarda-roupa e tirando tudo que tava velho, tudo que não servia mais, tudo, a gente foi tirando tudo, foi arrancando tudo. Aí a gente arrancando, e ela tinha falado pra mim assim, ó, tá rindo aí, ó. Ela tinha falado pra mim assim que ela não tinha roupa. Não, eu não tenho roupa. Não, eu preciso comprar roupa. Não, porque nossa, eu não tenho roupa nenhuma. Aí a gente foi tirando, limpando tudo que tava velho, tirou tudo. Gente, ela tem um tanto de roupa com etiqueta. Roupa que ela nem usou, roupa novinha. Cada vestido lindo, cada peça maravilhosa. Eu falei assim, minha filha, como que não tem roupa? Ele tá dando risada. Como que não tem roupa? Olha o tanto de roupa nova. Roupa novinha. Cheguei bem na hora. Ó, tá vendo? Você vai falar da pessoa, a pessoa chega bem na hora. Roupa novinha. Tudo novinho. Da edificação, glória a Deus. Então, quando a gente tira aquilo que é velho, você vai ver que existem coisas novas. Por que ela não via essas roupas novas? Porque estava no meio das roupas velhas. Estava no meio daquilo que estava rasgado, que não serve mais, que não dá para usar mais. E aí quando você arranca tudo que está sujo, eu não estou falando sobre roupa, eu estou fazendo uma analogia. Estou usando a roupa como exemplo. Quando você tira, você enxerga que ainda existe vida, ainda existe coisas boas.
No mundo de tanta dor, de tanto sofrimento, no mundo de tanta, meu Deus, de tanta coisa horrível, ainda tem vida. Ah, mas tem muita morte, mas tem muito nascimento. Mas tem muita gente morrendo? Tem, mas tem muita gente nascendo. É que ninguém fala de quem está nascendo. O jornal não fala dos bebês que estão nascendo, das novas vidas. O jornal só fala da morte, da destruição, do só. Gente, vocês sabem que eu não assisto TV? Aqui em casa não tem TV. Não tem TV, sinal de TV, Globo, SBT, não tem nada disso, nada. Aqui em casa só tem Netflix. E a gente assiste uma vez na vida e outra na morte. É muito difícil eu sentar para assistir Netflix. Muito difícil. Eu sentei esses dias para assistir o episódio novo do The Chosen e a gente assistiu dois, não, a gente assistiu um só. E não assistiu mais. E aí a gente já foi fazer outras coisas. Netflix por causa do Ada, pra ele assistir os desenhos dele e tal. E é isso. A gente não assiste. Se você perguntar pra mim assim, Chá, o que tá acontecendo no mundo? O que tá acontecendo no Brasil? Mas o que tá... Nossa, mas você não precisa me informar, não. As pessoas, eu fico sabendo da boca das pessoas, se for algo muito, muito, muito terrível, alguém vai chegar e vai comentar. Mas no meu dia a dia, isso não edifica o meu espírito. Não me edifica. Não é tipo assim, eu acordo cedo, assisto um jornal e aí eu fico super feliz depois que eu assisti o jornal. Meu espírito fica super edificado, eu fico super animada. Não, aqui tá falando assim, ó, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Às vezes você tá inquieto, você tá inquieta porque você tá buscando ficar inquieto, porque você acorda e você vai assistir da Atena, vai assistir jornal, vai assistir novela. Aí você não sabe por que você está inquieto. Porque ao invés de fazer uma caminhada, ao invés de fazer, sei lá, ler a Bíblia, ler a palavra, eu vou acordar cedo, eu vou ler a palavra. Você vai fazer outras coisas. Você traz morte para sua casa ao invés de trazer vida. E eu não sei porquê, mas enquanto eu falo, eu nem sei se ele tá aqui, mas enquanto eu tô falando, Átila, se você estiver aqui ouvindo, o Senhor tá falando para você, começa a declarar vida dentro da tua casa. Começa a pegar a Bíblia, entra no quarto do teu filho, entra na tua casa e lê a Bíblia para ele. Lê versículos da Bíblia, começa com João. Lê João, lê Mateus, lê Marcos, lê Tiago. Começa a declarar vida sobre a sua casa. E não é só para ele, é para todo mundo, mas é que Deus está falando no meu coração, falar para ele. Então não acorda e fica no celular. Levanta. Dá bom dia, Deus, bom dia, vida. Vai escovar seus dentes, fazer suas coisas, cuidar do teu filho. Em vez de colocar um desenho, pega a palavra, lê a palavra. Começa a trazer vida para dentro da tua casa. Aí você liga o jornal e começa a trazer morte, destruição, angústia, ansiedade. E aí não sabe por que o dinheiro vem e não fica. Por que não prospera. Por que as coisas não fluem. Porque tá buscando as coisas do mundo. E Deus não vai competir, gente. Deus não vai competir com a televisão. Ele não vai competir com o celular. Ele não vai competir com a tua preguiça. Esses dias eu tava com preguiça. Eu tava assim cansada, eu tava com preguiça. Aí eu fui no secreto e falei, Deus, eu tô com preguiça de fazer. Às vezes eu sinto preguiça de orar. Arranca isso de mim. Me ajuda, coloca em mim um espírito de ousadia, de determinação. Sara a minha garganta, Pai, para que eu possa falar, para que eu possa orar, para que eu possa clamar. Me ajuda. Então todas as minhas necessidades eu busco em Deus. Eu falo, Deus, me ajuda. Senhor, aí, tô lá, aí gente, aqui ó, tá vendo essas feridinhas aqui ó? Isso aqui é baixa imunidade ó. Aí quando veio ontem me deu isso aqui ó.
baixa imunidade. Eu falei, Deus, me sustenta. Fortalece o meu corpo, fortalece a minha saúde. Declara a vida. Aí ele fala, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Amanhã, quando chegar amanhã, aí a gente vê o que tem para amanhã. Ai, Chau, mas você não sabe o que eu tô passando. Tá, mas você pode avançar lá no futuro e resolver? Aquilo que às vezes você acha que vai ter um resultado, de repente vai ter outro. Às vezes você acha, mas e se eu perder? Tá, mas e se você ganhar? Você só vai saber quando chegar lá. É igual o processo, gente. Eu tinha um processo e aí, às vezes eu ficava inquieta com aquele processo. Será que eu vou ganhar? Será que eu vou perder? Até que eu me entreguei nas mãos de Deus e falei, Deus, eu não posso avançar o tempo. E eu também não posso voltar. Então tá nas tuas mãos, faz a tua vontade. Faz aquilo que o Senhor achar que deve fazer. Gente, e era um processo que muitas das vezes eu falei, Senhor, me dá vitória. Me dá vitória porque o Senhor sabe. O Senhor estava lá, o Senhor viu. O Senhor sabe que não é certo, não é justo. Eu queria que Deus fizesse justiça, porque eu queria vingança. Aí eu falei assim, não, isso não tá certo. Aí depois eu falei, Deus, o Senhor estava lá. O Senhor sabe o que é certo e o que é errado. Mas eu abro mão. Eu abro mão da minha justiça para que o Senhor faça a sua. Porque eu sei que a sua vontade é melhor do que a minha. E Deus foi lá e fez. Você não pode ir lá no futuro, nem voltar no passado. O que nós temos? O hoje. O que nós temos? O agora. Nesse exato momento, nós temos isso aqui. Nesse exato momento, quem está online aqui comigo, está online comigo. Mas o que vai acontecer depois? Não sei. Quando a gente desligar a câmera, a gente vê o que vai acontecer. Eu também não sei. Basta cada dia o seu problema. Basta cada dia. Ele está falando, aí ele fala, não julgueis para que não sejais julgados, porque sereis julgados pelo critério com que julgais e sereis medido pela medida com que medes. Da mesma forma que você aponta o dedo para alguém, tem 10 apontando o dedo para você. É o que Deus está falando aqui. Porque vês o cisco no olho do teu irmão, vê o erro, vê o pecado, vê tudo que está de errado no olho do teu irmão. E não reparas na trave que está no teu próprio olho? Então você vê o pecado, o erro da outra pessoa, mas não consegue olhar para si e ver os seus erros, os seus pecados? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Quer dizer, no outro tem um cisco, é só um cisquinho assim, ó. No seu tem uma trave. Aí você quer tirar o cisco do outro e a trave do teu. Hipócrita, tira primeiro a trava do teu olho. Cuida primeiro da tua vida. Cuida primeiro das tuas coisas. Se preocupa com você. E então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Tem um versículo que fala assim, ó, não sejais guiados por guias cegos. Deixa eu pegar aqui, ó. Não sejais guiados por guias cegos. Está em Mateus 15, 14. Fala o seguinte, deixai-os, eles são guias cegos, guiando cegos. É um que tem uma trave querendo tirar o cisco do outro. Aí Deus está falando assim, primeiro tira a trave do teu olho. Porque aí depois que você tirar do teu, você vai poder enxergar bem para poder tirar o cisco do outro irmão. Gente, se tem uma coisa assim que acaba comigo, é quando alguém vem falar de alguém para mim. Falando mal da pessoa com maldade. Não é contando um fato, uma situação que aconteceu, mas é falando com maldade. Isso pra mim, tipo assim, eu fico, meu Deus do céu. Quando Pedro fala de João,
de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Na hora já me liga um sistema de alerta assim, ó. São guias cegos guiando cegos. Se um cego conduzir o outro cego, ambos cairão no buraco. Se você fica tentando tirar o cisco do teu irmão enquanto tem uma trave no seu olho, é cego querendo guiar cego. Vocês vão cair. Não vai para lugar nenhum. Aí ele fala: não deis aos cães o que é santo, nem lances aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que eles as pisem, e os cães, voltando-se, vos despedacem. Para de ficar falando da tua vida para todo mundo. Não fica contando da tua intimidade para todo mundo. Não dê as suas pérolas. Não dê aquilo que é santo. Não lance isso aos porcos. Aprenda a ficar de boca fechada, para que você não perca isso. Aí Lucas, no versículo 7 fala: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta será aberta. Tá, só que antes de chegar no versículo 7, lembra sobre hierarquia e ordem? Então, antes de chegar no capítulo 7, versículo 7, que fala: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta será aberta. Antes de chegar nesse aqui, tem o versículo 6, que tem o 33, que fala o seguinte: mas buscai primeiro o reino e a sua justiça. Então vamos por ordem. Primeiro eu busco o reino e a justiça, e as demais coisas me serão acrescentadas. Aí eu não fico inquieto com o dia de amanhã, porque Eita. Aí eu não fico inquieto com o dia de amanhã, porque basta as preocupações do dia de hoje. Aí eu não julgo, aí eu tiro a trava primeiro do meu olho, e aí depois eu não jogo as minhas pérolas aos cães, e aí depois eu peço e me será dado. Vocês conseguem compreender que antes de chegar no pedir vos serás dado, tem um monte de, lembra? Hierarquia? Tá tudo aqui. Aí você quer, não, eu vou pedir. Eu vou pular para buscar primeiro o reino de Deus e eu vou direto no pedir e me será dado. Aí você tá lá pedindo, orando e não tá acontecendo. E não tá fluindo. Aí você fala: mas por que que para fulano as coisas acontecem tão rápido? Por que que ele pede e parece que a vida dele tudo é fácil, tudo é simples? Porque você não tá com fulano quando ele acorda de madrugada. Porque você não tá com fulano quando ele acorda às 6:30 da manhã para orar, para fazer um ritual matinal, para falar com Deus, para tomar um café, para dar tempo dele se trocar e ir pro trabalho. Você só vê ele às 9 da manhã chegando no trabalho, mas você não sabe o que aconteceu. Você não sabe se às vezes ele acordou, foi orar de madrugada, se ele dormiu bem, se ele não dormiu. Você não sabe que ele acorda mais cedo para poder ter um tempo com Deus, porque senão ele não tem. Você não sabe, mas a fulana tem 2 filhos, como que ela dá conta? Você vê fulana acordando às 5:30, antes das crianças, para poder fazer um devocional, falar com Deus, orar, ter tempo com ele, para aí quando as crianças acordam, porque quando as crianças acordam aí não dá tempo de fazer nada. Você não vê. Você não vê que fulana acordou mais cedo para buscar primeiro o reino e a sua justiça. E aí a fulana tá aqui, fazendo tudo isso aqui que a gente leu. E aí depois ela chega lá e pede, e o Senhor dá de bom grado. Porque ele sabe que ela é uma filha obediente, ela é uma filha que não quebra princípios, segue os princípios de Deus. Ela busca viver em santidade, ela busca obedecer a palavra.
Você só vê o resultado, mas você não vê o plantio. Quando o Adrian era menorzinho, eu acordava mais cedo do que ele para poder fazer meu ritual matinal, para poder ler a Bíblia, para poder orar. Por quê? Porque depois que ele acordava, não tinha como, gente. Porque aí ele acordava, ele queria cola, ele queria atenção, aí ele queria que eu fizesse mamar com ele, pra ele, aí eu tinha que sentar pra assistir um desenho com ele, aí eu tinha que trocar ele, arrumar ele pra ir pra escola. Não dava tempo, então eu tinha que acordar mais cedo. Aí quando o Adri ia pra escola, ele ia pra escola, eu ia pra academia, eu saía da academia, me arrumava, ia trabalhar. Aí eu voltava à noite, voltava 11, 11h30, pegava ele na minha mãe, levava ele pra casa, aí arrumava as coisas pro dia seguinte. Ninguém via, porque tava eu, Deus e o Adra dentro de casa. Ninguém via, ninguém sabia. Ninguém sabia que eu ia dormir meia-noite, meia-noite e meia, 1h, porque eu tava estudando. Porque às vezes o único tempo que eu tinha para estudar era de madrugada. Então às vezes eu tinha que fazer o Adra dormir 11, meia-noite, colocava ele para dormir. A hora que ele dormia era a hora que eu ligava o computador, nem que seja para assistir uma aula, que às vezes estava tão cansada, para fazer uma atividade, para fazer qualquer coisa, porque eu sabia que depois não ia ter como. Aí quando vocês me veem aqui, quando vocês me veem vivendo tudo que eu vivo hoje, vocês falam o quê? Foi sorte. É que Deus tem um filho preferido. Deus não tem um filho preferido. Deus tem um filho que ele tem mais intimidade. Mas por que ele tem mais intimidade? Porque esse filho tem mais intimidade com o pai. Esse filho busca mais ao pai do que o outro. É isso. Mas não é que Deus prefere você, prefere fulano. É intimidade. Vocês já ouviram isso várias vezes, né? Como que o Adra reconhece a minha voz? A gente pode estar no meio de uma multidão. Se eu der um grito, ele vai reconhecer a minha voz. Por quê? Porque ele tem intimidade comigo. Ele mora aqui, ele escuta a minha voz todos os dias. E eu também. Eu reconheço a voz do meu filho. Às vezes meu filho tá lá na quadra. A quadra é lá longe daqui, tipo, é longe da onde fica o meu apartamento. Às vezes eu escuto o grito dele. Eu falo, meu Deus do céu, olha o Adam gritando, olha os vizinhos. Senhor amado. Por quê? Porque eu tenho intimidade com ele. Às vezes você fala assim, ai, Deus não fala comigo. Ai, eu não escuto a voz de Deus. Ai, eu não... Porque você não tá buscando intimidade. Começa a buscar intimidade. Como que eu busco intimidade? Oração, secreto, leitura da palavra, buscar primeiro o reino e a sua justiça. Quando você começa a buscar Deus, não pelo que ele pode oferecer, mas por quem ele é. O pai conhece o filho interesseiro. Deus conhece o seu coração, ele sabe quando você está indo até ele, se fingindo de boazinha, de que não, é porque eu quero ter intimidade com o pai, mas Deus já sondou o teu coração e ele sabe que você só está indo porque você quer ganhar algo. E se você é assim, dobra teu joelho e fala, pai, me perdoa. Senhor, alinha o meu coração, alinha as minhas emoções, para que eu te busque por quem tu és. Arranca de mim o ego, o orgulho, arranca as máscaras. Arranca de mim tudo que me afasta de ti. Você começa a clamar ao Senhor. Deus fala assim, ó. Se vós sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ele está falando assim, ó, se vocês que são carne, pecadores, são maus, vocês dão boas coisas aos filhos de vocês, imagina eu que sou Deus, que sou santo e que sou o Pai de todos vocês. Se vocês pedirem qualquer coisa, lhes será dado. Mas por que eu peço e não é dado? Porque tem toda uma hierarquia aqui, ó, que você tem que fazer antes. E que você não vê o dia a dia das pessoas. Não compare a sua grama com a grama do vizinho.
Não compare, porque você não sabe. Às vezes a fulana tá rindo. Ai, a vida dela é perfeita, ela tá destruída por dentro. Ela tá acabada, ela vive um inferno. Só que ninguém sabe. E você tá lá, queria tanto ter a vida da fulana. Eu acho que Deus, ele tem misericórdia da gente mesmo, porque ele olha e fala assim: meu Deus do céu, você não sabe o que a fulana passa. A fulana olha pra você e ela fala: queria ter a vida daquela pessoa. Ai, Chau, mas a fulana é rica, a fulana é milionária, a fulana tem tudo. Mas a fulana não tem paz. A fulana não é feliz. A fulana tem depressão, tem ansiedade, síndrome do pânico. A fulana não dorme. Esse tempo atrás, tem um tempo já, eu conheci uma moça milionária, mulher, tipo, muito rica, financeiramente, muito rica. E aí a gente conversando e tal, e ela falou que ela separada, mais de 20 anos de casamento, perdeu o marido por causa do quê, gente? Por causa de trabalho. Porque ela ficou tão concentrada em trabalhar, em fazer dinheiro. E ela foi se tornando a mulher masculinizada, brutona, mandona, controladora, arrogante, autoritária. E só tinha tempo pro trabalho. Acabou que deu em divórcio. Perdeu o casamento. Hoje ela mora sozinha num apartamento gigantesco, maior que o meu. Ela não tem ninguém. Ela não tem ninguém. Ela não dorme. Ela toma 4, 5 medicações. E ela dorme meia hora, 2 horas. E ela tava me falando que todo dia, tipo, ela deita meia-noite e é 3 horas da manhã e ela tá acordada. E ela não dorme mais. Ela não consegue dormir. E ela tá chegando num estado de alerta, o corpo tá tão cansado, porque o corpo fica... imagina todo dia você dormir meia-noite e acordar às 3, todo dia. E você não conseguir dormir mais. E nenhuma medicação mais fazer efeito. Que ela estava vendo para ser internada em uma clínica, onde essa clínica vai fazer um tratamento para desmamar ela de todos os medicamentos que ela tomou até aqui, e eles vão tentar um tratamento alternativo, porque não tem o que fazer. Pensa numa mulher abatida, uma mulher triste. Você olha para ela, ela tá assim. Só que tem bilhões na conta. E aí? E talvez tem gente que olhe pra ela e fala assim: nossa, queria tanto estar no lugar dela. A mulher é milionária, o dinheiro não é o problema. Não é. Mas ela tem outros problemas que eu não gostaria de ter. Eu não tô falando que você não pode ter dinheiro e ser feliz. Eu tô falando pra você não comparar a sua vida com a grama do vizinho, porque você não conhece o dia a dia do vizinho. Rafa, convite pra ir na Shalom. Ela não... se Deus preparar um momento, né, der uma abertura. Entende? Eu lembro que eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era mexer no celular. Eu fazia tantas coisas, gente, mas eu não lia a Bíblia, eu não conhecia a palavra. E olha que eu nasci num berço cristão. E aí depois eu comecei a criar uma rotina. Então vocês sabem qual é a minha... Tem alguém aqui que sabe qual é a minha rotina? Eu posto tanto, não no desafio, né? Mas eu já postei tanto a minha rotina. Tem alguém aqui que sabe? Que eu falo assim, gente, todo mundo já sabe o que eu faço. Mas porque eu falo pra vocês, porque eu tô aqui, porque eu conto pra vocês. Eu tô acordando 3h30 pra orar. Hoje fiz... pra orar. Hoje faz 5 dias e eu tava com muita preguiça de levantar da cama. Muito sono mesmo. É assim, é uma luta. Ninguém disse que é fácil. A Paula conhece minha rotina. Tem mais alguém que conhece minha rotina?
Vocês já sabem o que eu faço. Eu acordo, dou bom dia para Deus, me arrumo, faço café, oro, dobro o joelho, falo com Deus. Aí quando não tem live, o que eu faço? Pego o meu devocional, a Bíblia, o meu caderno, leio a Bíblia. Depois que eu leio a Bíblia, aí eu arrumo as coisas aqui, vou pra academia, treino, volto pra casa. Aí eu tô sem ajudante aqui, então eu arrumo casa, faço a comida, todo dia. Essa é a minha rotina, todo dia, acordar cedo, e eu quero mudar algumas coisas na rotina, mas buscar primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esses dias na live eu falei com vocês sobre amar a si mesmo. Lembra? Amar o outro como a si mesmo. A Silvia, você me ensinou a ter essa rotina. Porque eu ensino as minhas alunas a terem uma rotina, a não viverem no automático. Se você puder, desinstala a rede de televisão na sua TV. Desinstala Globo, Record, novela, tira. Isso não acrescenta em nada na tua vida. Tira tudo que não edifica o teu espírito. Gente, não edifica o meu espírito levantar e assistir que uma fulana morreu, a outra foi estrupada, a outra foi assassinada, a outra não sei o que, uma criança não sei o que. Isso não edifica. Eu não gosto nem de ouvir notícia ruim. Não gosto nem que me falem o que está acontecendo. Porque não faz diferença. Em qual sentido? Eu não posso ir lá. Eu não vou ir lá na Record. Eu não vou lá no jornal do que está acontecendo. E não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Esses dias eu vou falar, porque, mãe, vou ter que contar. A minha mãe... A minha mãe, ela tinha um hábito de só compartilhar notícia ruim no Facebook dela. Fulano foi sequestrado, fulano morreu, fulano não sei o que lá. É tipo assim, o Facebook da minha mãe, meu Deus do céu, era tipo um Datena da vida. Você entrava assim, ó, só tinha notícia triste, só tinha morte, só tinha destruição, só tinha... Eu falei, meu Deus, eu não dou conta. Aí teve uma época que eu silenciei a minha mãe. Olha só pra você ver. Silenciei ela pra eu não ver as postagens dela. Aí teve um dia que eu falei assim, mãe, deixa eu falar uma coisa pra você. Para de ficar compartilhando isso. Porque se a pessoa quiser ver uma morte, um sequestro, um desaparecimento, se ela quiser ver, ela liga a televisão. Já tem muita gente propagando notícia ruim, falando sobre coisas ruins. Vamos ser um povo diferente, nós somos um povo diferente. Nós somos um povo separado. Vamos levar mensagem de edificação. Vamos levar palavra de vida. Enquanto 90% fala de morte, vamos falar de vida. Compartilha palavras, compartilha versículo da Bíblia, compartilha uma notícia boa. Compartilha algo que edifica. Porque, gente, quando você fica compartilhando e falando sobre coisas ruins, você está atraindo isso para sua vida. Você está atraindo isso para dentro da tua casa. Quando você fala de vida, você atrai vida. Quando você fala de morte, você atrai morte. É lei de causa e efeito, plantio e colheita. Gente, isso é para tudo na vida. Vocês conseguem entender que não é sobre um post, um compartilhamento, não é sobre isso. É sobre plantio e colheita. Se eu estou plantando notícias ruins, eu também vou colher uma notícia ruim. Se eu estou plantando um fruto bom, eu vou colher um fruto bom. Se eu estou plantando uma fruta doce, eu vou colher uma fruta doce. Se eu planto uma fruta amarga, eu vou colher uma fruta amarga. Causa e efeito, plantio e colheita. Se eu não me amo, eu vou fazer o quê?
entrar num relacionamento onde eu não vou ser amada. Causa e efeito. Se eu não me respeito, eu vou atrair pessoas que não me respeitam. Porque é espelho da vida. Ontem alguém até falou pra mim assim, Chau, e quando o marido... Como que ela falou mesmo? E quando o marido vem com grosseria, alguma coisa assim. Eu falei, gente, não vou entrar nesse contexto agora, porque para eu explicar a dinâmica de relacionamento e tudo mais, não dá. Mas eu já tinha falado na live essa semana sobre o espelho da vida. Nunca é sobre o outro, é sempre sobre mim. Então não é sobre o que o outro faz, é sobre o porquê eu tolero. Porque existe causa e efeito. Se eu sou tóxica comigo mesma, eu vou entrar num relacionamento tóxico. Mas, Chau, não concordo com você. Gente, eu começo a falar dessas coisas, eu começo a ser cancelada. É gente que sai do grupo, é gente que para de me seguir, e eu começo a ser cancelada porque as pessoas não querem ouvir. Elas querem continuar cegas, guiadas por guias cegos. Elas não querem conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não quero conhecer a verdade, não. Eu prefiro ficar de olho fechado e arrumar um guia cego para poder me guiar. É ou não é assim? Causa e efeito. Ai, Chau, você era tóxica. Gente, quando eu tava num relacionamento tóxico, eu era tóxica. Como assim que você era? Eu era tóxica comigo mesma. Eu não me amava, não me respeitava, não sabia impor limites. Eu não tinha amor próprio. Eu não tinha autocuidado, autoestima. Eu era tóxica comigo. E aí eu entrei num relacionamento onde a pessoa também era tóxica. Porque é espelho da vida, causa e efeito. A partir do momento que eu deixei de ser tóxica comigo mesma, comecei a me amar, me cuidar, me respeitar, me valorizar. Comecei a me cuidar, tratei a minha insegurança, a minha autoestima. Ativei minha identidade em Cristo. Conheci verdadeiramente quem eu sou em Deus. A partir do momento que eu me tornei saudável para mim mesma, eu encontrei um homem saudável. Vocês conseguem entender? Causa, efeito. Qual foi a causa? Me tratei, me curei, me tornei saudável. Qual foi o efeito? O resultado? Encontrei um homem saudável também. Então você nunca vai ter aquilo que você não é. Primeiro você se torna, depois você tem o efeito daquilo. Primeiro você planta, depois você colhe. É igual 1 mais 1 é igual a 2. Tem como 1 mais 1 ser igual a 3? Não. Ah, mas é que não tem mais. Para de dar justificativa. Para de arrumar desculpa. Gente, tem como na matemática 1 mais 1 ser igual a 4? Tem como uma pessoa que está num relacionamento tóxico ser uma pessoa saudável? Não. Você é tóxica para si. Tem como uma pessoa... Eu trabalho muito, não tenho resultado. O problema não está no trabalho, está em você. O bloqueio não está no trabalho, está em você. Não, mas a culpa é do meu patrão que não me promove, que não me dá oportunidade. Não, a culpa é sua. Porque você sabendo que ali é um lugar que não tem oportunidade, não tem possibilidade, não tem abertura, você continua lá, então a culpa é sua. Porque se você realmente quisesse crescer em um lugar que tivesse oportunidade, você já estava procurando outro lugar. Então, não terceirize a culpa. A Val falou, bom dia, eu não conheço a sua rotina. E é a primeira vez que eu entro na sua live. Seja muito bem-vinda, Val. A minha rotina é essa, é acordar, dar bom dia a Deus.
escovar os dentes, né? Fazer minhas necessidades, trocar de roupa, pôr água do café, sentar não, ajoelhar, orar, falar com Deus. Aí agora a gente tá tendo a live, então eu venho aqui, oro com vocês antes de começar de novo, faço a live. Quando não tem a live, aí eu vou, abro a Bíblia e eu tenho o meu momento ali de estudo e leitura da palavra e entendimento e tudo mais. Depois eu vou pra academia, treino, e é todo dia isso. É todo dia, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de rotina. Eu me movo por rotina. Tem gente que não. Tem gente que é um dia de cada vez, ok. Só que buscai primeiro o reino e a sua justiça. Buscai primeiro o reino. Ontem eu sentei para conversar com meu filho. Eu tava conversando com ele e eu falei assim, filho, isso não tá certo. Não tá certo, porque ele tava com o hábito de acordar. Aí ele vem, senta de frente pra televisão, liga a televisão. Aí o Adra. E todo dia eu tenho que lembrar ele. Adra, já falou com Deus? Já falou com Jesus? Aí ele vai e ora, liga a televisão. Aí ele já quer pegar o celular e ligar o celular pra jogar joguinho. Eu falei, não tá certo, filho. Deus tem que vir em primeiro lugar. Você não pode primeiro querer as coisas do mundo, porque isso é distração, é o diabo querendo distrair a tua mente. Primeiro a gente busca a Deus. Você quer ficar no celular 2 horas, mas você não quer ler um versículo da Bíblia de manhã. E a gente foi conversando. E eu falei, filha, eu sou sua amiga. Além de ser sua mãe, eu também sou sua amiga. Vamos não sei o que, vamos não sei o que. Fui conversando com ele, ele falou, mãe, eu sinto muito, peraí. Aí ele foi, sentou na cama, fechou o olho, e aí ele fez a oração dele em pensamento. Eu não escutei nada que ele falou. Aí ele abriu a Bíblia e caiu no versículo. Aí ele começou a ler aquele versículo e ele falou, aí ele, mãe, você acredita que eu acabei de falar para Deus isso, isso e isso? E olha que Deus repetiu. Olha, Deus falou comigo. Eu falei, tá vendo? Deus fala com você. Deus fala com você também. Tá vendo? Deus tá contigo aí. Olha o que Deus tá falando. Aí ele, nossa. E aí a gente foi conversando. Eu falei pra ele, vamos mudar a sua rotina. Não tá legal, não tá bacana, filho. Ele só tem 10 anos, gente. Mas ensine a criança o caminho que se deve andar. E ela nunca se desviará dele. É um treino. Porque é óbvio que a criança quer acordar e quer assistir televisão. É óbvio que ela quer acordar e ela quer... Mas cabe a mim, como mãe, ensinar. Para que ele não se desvie desse caminho. Aí eu peguei aqui pra gente encerrar. O Salmo 119. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. O Salmo 119 fala o seguinte, ó. Bem-aventurados os que conduzem com integridade, os que andam na lei do Senhor. Bem-aventurado os que guardam os seus testemunhos, que o buscam de todo o coração, que não praticam o mal, mas seguem seus caminhos. Ordenastes teus preceitos para que fostes obedecidos com cuidado. O que ele está falando aqui, ó? Vou pegar na outra versão aqui, ó. Eu vou ler essa versão aqui do computador que tá mais fácil, tá? Ó, como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus preceitos e o buscam de todo o coração. Não praticam o mal e andam em seus caminhos. Tu nos encarregastes de seguir fielmente tuas ordens. Gente, olha aqui. Salmo 119, 4. Tu nos encarregastes de seguir fielmente as tuas ordens. Que ordens? Não matarás.
não adulterarás, não farás para si imagem. Tá aqui, ó. E tá falando: tu nos encarregastes de seguir fielmente tuas ordens. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam teus decretos. Olha que lindo. Meu grande desejo é que as minhas ações sempre reflitam os teus decretos. Então não ficarei envergonhado quando meditar em todos os teus mandamentos. Não terei vergonhas. Eu te darei graças por viver corretamente, à medida que aprender teus justos estatutos. Obedecerei os teus decretos. Por favor, não desistas de mim. Senhor, não desista de mim. Como pode o jovem se manter puro? Obedecendo a sua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardai tua palavra em meu coração, para que não peque contra ti. Eu te louvo, ó Senhor, ensina-me teus decretos. Recitei em voz alta todos os teus estatutos que nos destes. Alegrei-me com um caminho apontado por teus preceitos. Qual caminho? Que a Bíblia fala. Que aponta para os teus preceitos, teus ensinamentos, tanto quanto com muitas riquezas. Meditarei em tuas ordens e reflitarei sobre teus caminhos. Terei prazer em teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Trata teu servo com bondade, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou estrangeiro na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Tenho sempre intenso desejo pelos teus estatutos. E aí ele continua. Ele está falando o quê? Senhor, me ensina, não desista de mim. Me faz seguir os teus mandamentos, as tuas ordens. Alegra o meu coração em entender a tua palavra. Amém? Então que a gente possa, no dia de hoje, que você possa entender que a palavra cura, a palavra liberta, a palavra restaura, ensina, exorta. A palavra. Leia a palavra. Busque primeiro o reino e a sua justiça. Amém? Que seja uma quarta-feira mais do que abençoada. Que o Senhor esteja presente na tua casa. Que você possa refletir sobre tudo que nós conversamos hoje. Que Deus possa verdadeiramente ter tocado no fundo do teu coração, da tua mente. Que as travas possam ter sido retiradas. Amém? Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.